Painel Regional é o radialista e advogado, né? Sidney Costa, que mais uma vez nos dá a satisfação de tê-lo conosco aqui. Tudo bem, Sidney? Olá, Botorão, o convidado Bonafime, que com certeza poderá elucidar para os nossos telespectadores algo que no sistema online de notícias da UOL, Botorão, recentemente o Amir Klink, que talvez seja o aventureiro mais responsável e talvez a maior autoridade nessa de travessia oceânica. E ele fazendo um balanço dos 30 anos, dessas peripécias dele, que colheu informações do clima, da situação dos oceanos, algo que o Bonafime vai poder confirmar para nós, com certeza, com a autoridade dele, disse que é assustador saber que um pouco ele jamais vai continuar com essas aventuras, porque do início da carreira dele, que ele começou com essas travessias oceânicas, os ventos eram de 40 nós e a última vez o barco rodava em si mesmo. Sorte que a engenharia daquele barco dele é de gente que entendia muito e ele pôde enfrentar ventos de 100 nós. Ele em breve vai estar parando com isso, seja pela ideia, seja pela modificação da pressão atmosférica e do clima. Hoje, com o Bonafime aqui, a gente vai poder tirar essas dúvidas e mais ainda, essa aqui era uma novidade aqui na nossa cidade e recentemente fomos vítimas de um ciclone que passou e assustou todo mundo na cachorrada que teve, ou quer dizer, desculpa, no evento, na caminhada que teve recentemente. É verdade, aqui na cidade. Inclusive nós, queria aproveitar o gancho aí, nós somos, o Amigos da Água foi convidado de honra na próxima palestra do Amir Klink, lá no Conjunto Nacional em São Paulo. Olha. Justamente para a gente colher mais informações, porque ele é realmente uma autoridade oceânica. É verdade. Muito bem, eu só queria lembrar que nós estamos sempre junto com você, também nos finais de semana, aos sábados às 3 da tarde, aos domingos às 17 horas, né? E sempre com os nossos parceiros, né? O DL, Diário do Litoral, o Gazeta de São Paulo, o Jornal da Orla, com espaço nas redes sociais, o facebook.com/painel regional à sua disposição, e sempre o programa vai para o YouTube, né? Quando ele é encerrado, você, claro, pode rever aí os trechos que julgar mais interessantes, né? E o programa por inteiro, se você preferir, né? Eu vou então no gancho, o Bonafim já pegou o gancho aqui, eu vou pegar o segundo gancho aqui, na sequência do Bonafim, dessa boa lembrança inteligente do Sidney, né? Com relação a esse, não sei se foi exatamente um ciclone, extraciclone, alguma coisa ligada a ciclone que aconteceu naquele domingo, onde tivemos o evento, né, envolvendo aí os cachorros, né, a pessoa que levou os cachorros para passear aí na hora da praia, muitas barracas montadas, né, por médicos veterinários e empresas. Exato. Enfim, as barracas foram ao chão, algumas pessoas acabaram se ferindo, não com gravidade, graças a Deus, né, mas algumas pessoas, crianças, inclusive, acabaram feridas. Enfim, foi uma ventania, um vento realmente violentíssimo, numa velocidade espantosa, que durou 20, 25 minutos, meia hora aproximadamente, né? E que deixou muita gente assustada, né, Bonafim? O que aconteceu de fato? Então, naquele dia, mais ou menos cerca de meia hora atrás, aproximadamente, eu estava monitorando, nós temos uma estação, a ONG Amigos da Água tem uma estação, na qual eu tenho mantido ela por mais de 20 anos, e a meia hora atrás eu tinha reparado que a pressão atmosférica tinha caído bastante. Quando a pressão cai muito, assim rapidamente, é sinal que pode haver alguma ventania. Mas eu não imaginava que viesse uma ventania tão forte, tão rápida, tão avassaladora como aquela. Na verdade, foi realmente, o termo técnico é um ciclone. Um ciclone que foi causado por uma área de baixa pressão, que se expandiu desde o Paraguai, o norte da Argentina, e chegou até o Vale do Ribeira, e do Vale do Ribeira, que é o sul do estado, chegou até a nossa região, a Baixada Santista. Não se previa um vento tão forte assim, se previa um vento um pouco mais brando, né? Mas realmente são eventos que podem acontecer, e até alguns internautas na época até me perguntaram assim, puxa, mas parece que dentre todas as cidades da Baixada, parece que Santos é a mais assim, propícia a esse tipo de fenômeno, a mais atingida. Eu respondi, não é bem assim. Acontece que Santos é a cidade mais populosa da Baixada, é a cidade com maior área urbana da Baixada, e havia justamente um evento naquele momento ali, o que causou uma vulnerabilidade maior à população, né? Mas é claro que outras cidades da região também foram prejudicadas por essa ventania, lógico com menos intensidade. Por exemplo, o Guarujá, na Praia dos Bitangueiros, chegou a 93 km por hora, foi até mais forte que Santos. Mas justamente pelo fator
de menos pessoas na rua, a vulnerabilidade da cidade ficou menor. Santos foi realmente a mais atingida. Como é que se forma um ciclone? Então, o ciclone é uma área de baixa pressão. O que é baixa pressão? Quer dizer que o ar, em determinada região, não existe em grande quantidade. A concentração é baixa de ar ali. Então, justamente para preencher aquela falta de ar, a natureza ela tenta se reequilibrar de alguma maneira. E o vento, a ventania brusca, era justamente uma forma de reequilibrar esse desequilíbrio. Então, o ar veio com muita força, com muita velocidade, para preencher aquele buraco, vamos dizer assim, aquele vácuo que tinha ali, nessa área de baixa pressão. É muito parecido assim com uma bexiga de ar. Quando você infla ela, né, você cria uma alta pressão ali, se você furar aquilo ali, vai criar uma área de baixa pressão e ela vai sair rodopiando por aí, criando justamente aquilo como se fosse uma ventania, né? Justamente é isso. Ou um avião, por exemplo, que de repente um terrorista joga uma bomba ali, despressuriza o avião, um buraquinho que faça, todo o ar que está no avião é sugado para fora com uma rapidez muito grande, né? Isso é basicamente um ciclone. Pois não, Ariel. Mas há uma preocupação. Primeiro, é o primeiro caso que se vê falar aqui na nossa região, caracterizando com essa violência. E aí me faz lembrar o famoso tsunami que aconteceu lá no Japão. Foi Japão, foi... 2011. Aquele tsunami que pegou também muita gente de surpresa. Foi na Ásia, mas não foi no Japão. Não foi no Japão. Foi na Malásia, né? Na Malásia, Indonésia. E que matou muita gente. Qual seria a semelhança entre aquela região lá e a nossa região aqui? Primeiro. Em segundo lugar, que risco teríamos nós de termos também tsunamis dentro da caracterização que foi colocada aí, que a cidade de Santos é diferente, e nós temos alguma estrutura de previsão para que esses fatos que possam vir a acontecer, nós temos já algum cuidado, porque eu estava participando da caminhada. Por sorte, quando o PM falou assim, estamos terminando aqui a exibição dos animais, os cachorros, coisa e tal, e recolhemos os animais ali, os cães deles, 5 minutos depois começou. Ou seja, se tivesse chegado um pouco mais cedo, meia hora, uma hora antes, poderia ter dado uma tragédia muito maior. Então a pergunta que se faz é essa: há alguma forma de prever que isso possa acontecer para a gente, alguma providência que a gente deva tomar para evitar riscos maiores do que nós passamos? Olha, Uriel, ventos fortes na região da Baixada não são raros. Aqui é uma região realmente propícia a ventos, nós estamos de frente para o mar, principalmente no inverno. E esse evento não foi o único, já aconteceram outros no passado, talvez não tanta gravidade, mas eu lembro, por exemplo, janeiro de 2009, 14 de janeiro, teve uma ventania muito forte também, que pelas testemunhas, né, parece que foi um tornado na época. Foi 14 de janeiro de 2009 que causou derrubada de mais de 100 árvores em Santos. Foi um verdadeiro arvoricídio. Arvoricídio é bom. Arvoricídio. É o termo cunhado daquela época ali. E realmente chegou a destelhar armazéns no porto. Teve, me parece que um funcionário do porto que se feriu, ou até morreu, me parece, foi vítima fatal naquele dia lá. E foi um evento extremamente localizado. Por exemplo, quem estava na orla quase não sentiu o vento. Foi um fenômeno mais localizado nos bairros interiores, como Campo Grande, Vila Matias, Marapé, Vila Belmiro, o que dá a impressão que realmente foi um tornado, né? O tornado é mais forte que o ciclone? O tornado, depende, existem categorias de tornado. Mas já respondo a tua pergunta, voltando a completar a pergunta do Uriel, com relação ao tsunami, a nossa região aqui é uma região que pode ocorrer isso? Pode, mas a probabilidade é muito pequena. Porque o tsunami, ele é um maremoto provocado não pelo vento, mas sim por forças tectônicas, forças geológicas, o fundo marinho, um terremoto no leito marinho, que acaba agitando a coluna de água e provocando as ondas. Nós não estamos numa região sísmica ativa, nós estamos no meio de uma placa tectônica, a placa da América do Sul, e nós estamos mais ou menos livres desse tipo de evento. O que poderia acontecer, sim, existem algumas projeções lá nas Ilhas Canárias, na Espanha, na costa da África, né? Que, digo assim, que a Espanha é proprietária daquela região, mas fica na África, né? Na costa da África. Ali existe um vulcão
que, segundo algumas previsões, pode irromper de repente e provocar um maremoto muito grande, cujas ondas poderiam chegar até aqui. Ou então as ilhas Sanduíche do Sul, que fica lá perto da Antártida, também que é uma região vulcânica, que se tivesse um evento muito forte lá, poderia trazer algumas ondas até a nossa região. Mas esse evento de tsunami, aqui na nossa região, é realmente a probabilidade de acontecer muito pequena. Mas Muito pode bem. acontecer, ninguém está livre, né? E só a comparação que eu Tornado, né? tornado e ciclone são próximos, são parecidos? Quais são as grandes Por exemplo, o diferenças? tornado é um fenômeno assim, geralmente de curta duração. Ele é localizado, por exemplo, a tuba do tornado, ela não passa de mais de 10 km de diâmetro, aproximadamente, e atinge uma região muito pequena, mas só que o vento é muito forte, pode chegar a 300 km por hora. Em algumas regiões dos Estados Unidos, na região das pradarias, né, no meio oeste americano, chegou a 400 km por hora. O evento que teve aqui, 93 km por hora, seria considerado um tornado F0. Não foi um tornado, porque o tornado é um vento circular, aquela coisa toda, tem que formar uma tuba, né? Mas seria classificado como F0, quer dizer, um tornado de pequeníssima intensidade. Ou então um furacão de pequena intensidade. Para ser um furacão, tem que haver ventos de pelo menos 120 km por hora. Né? E o furacão é um fenômeno muito grande, abrangente, é um fenômeno que pode ter centenas de quilômetros de extensão, e ele vem geralmente do mar para o continente, enquanto que o tornado é um fenômeno que acontece na terra firme. Pois não, meu caro Sidney Costa. Ó, Boturão, está andando bem a pauta por causa da preocupação que eu acho que o Bonafime vai confirmar para mim. Aliás, nesse aspecto, Bonafime, parabéns, porque você folga a gente nesse momento de explicar também e com facilidade algo que a gente acha que o meteorologista é um grande mentiroso e às vezes não tem toda a autoridade do assunto, porque basta errar uma vez, aquilo já fica muito marcado. E independente disso, você marca também um comportamento próprio da entidade dos Amigos da Água, porque o Escandon também tem essa mesma facilidade de entrar, inclusive, em temas muito polêmicos. A última vez que eu tive com ele, eu estou até hoje num trava-cérebro que ele me colocou, dizendo que o mau uso da água, dejetos e até a pílula anticoncepcional vai acabar nos lençóis d'água, e isso está acabando com os oceanos, enfim. Então, até hoje eu estou lutando com esse trava-cérebro que ele me colocou. Provavelmente você também já ouviu. Foi na edição passada do painel regional até, né? Exato. Não quero te cumprimentar, portanto, porque é uma marca do Instituto saber explicar algo que é tão complexo como o tempo. E o Uriel, a levantar essa questão do tsunami, essas imagens, como você lembrou, você tem também essa memória cronológica de Japão, principalmente as imagens do Japão foram depois dessa da Malásia. Sim, foi mas foram depois. terríveis aquelas imagens. Como também sensacional e de grande surpresa é como aquele povo enfrentou o problema. Inclusive parte daquela situação que foi devassada hoje está reconstruída já. É espetacular ver a forma como eles encararam essa tragédia. Mas também teve recentemente, em 2013, nas Ilhas Salomão. Eu acho que a preocupação do Uriel, ao tocar no tsunami, é a mesma do nosso telespectador. Qualquer vento agora mais forte, levanta-se essa ideia que será a gente também vítima um dia de umas imagens terríveis daquela. E eu quero chamar sua memória para a mesa, porque quando não havia imagem na década de 60, você falou de uma placa tectônica que atravessa aqui a América Latina. O Chile teve um terremoto e teve um maremoto resultado desse terremoto. A pergunta, portanto, será essa, Bonafime. Onde tem mar, tremor de terra, coopera para levantar as ondas da forma como aconteceu no Japão, como aconteceu no Chile em 1960, morreram 250 mil pessoas, seria lógico o Santista ter esse tipo de preocupação? E mais, como se mede essa diferença? Por exemplo, a escala Richter mede terremoto. E o que mede maremoto, furacão, essas coisas? Como é que são feitas essas medidas pelo sistema meteorológico? Perfeito. Bom, a gente, pelo Amigos da Água, tenta justamente ser uma espécie de interlocutor entre a comunidade acadêmica, que muitas vezes não tem tempo para explicar certos fenômenos, ela está muito ocupada monitorando com equipamentos complexos. E além disso, a gente tem a preocupação também de trabalhar com a ecologia humana, que é tentar mostrar à população os impactos que esses fenômenos meteorológicos têm
na pele da gente, afinal de contas. Como a gente sente, por exemplo, uma umidade relativa do ar, por exemplo, hoje o ar está muito seco, como é que a pessoa humana, o ser humano reage a esse tipo de fenômeno, né? E agora, quanto à tua pergunta, mais especificamente falando, eu deixo claro assim, que o Brasil está no meio da placa sul-americana, no meio, mas o Chile ele está no limite dessa placa. Tá. Porque o globo terrestre é dividido em várias placas. A crosta terrestre é cortada como se fosse cortada em várias placas. E essas placas, nos limites delas, é onde acontecem os terremotos e os vulcões. E o Chile justamente está no limite de uma placa com a outra. E nesse limite acontecem muitos fenômenos de vulcanismo e de terremoto. O Brasil está meio que livre dessa situação, mas não totalmente livre, porque existe um estudo, inclusive, do professor Marcelo Assunção, do qual fui até aluno dele na USP, que ele tem um estudo no nosso litoral, começando agora no nosso litoral, desde Santa Catarina, pegando essa bacia aí do pré-sal, para ver justamente o monitoramento de pequenos terremotos que possam acontecer naquela região ali, que seria a reativação de falhas antigas. Pode acontecer fenômenos aqui de terremoto no Brasil? Sim, e acontecem sim. Só que justamente são em menor intensidade, que acontece no Chile, no Japão, obviamente. Mas ninguém está livre do perigo. Ninguém está livre do perigo porque lá em João Câmara, por exemplo, lá no Paraíba, Rio Grande do Norte, existem terremotos de magnitude 5 em escala Richter, o que já provoca rachaduras, provoca um processo de pânico na população. E a escala Richter mede os terremotos, os tornados, existe uma escala visual, FE0, F1, de acordo com o grau de destruição, né? E o furacão a mesma coisa, né? É a escala visual que vai de F0 até mais ou menos F5, quando acontecem eventos de até 400 km por hora. Esse, por exemplo, do ciclone, nessa escala visual, tem que nota? F0. É o grau inicial. Tá. Isso que nós tivemos aqui. Isso. Bom, imagina o grau máximo, o que faz, hein? É tal negócio, não importa o nome, grau zero já não importa o impacto que acontece. Muitas vezes o meteorologista, não querendo culpar eles, pelo amor de Deus, né? Mas justamente naquela pressa de passar informação, o pouco tempo que eles têm escasso, classifica muito, tornado, furacão. E o que interessa à população é justamente o que acontece na nossa pele. Não interessa o nome, interessa o que vai causar, na verdade. Aqui em Santos teve um ciclone. Tá, não foi um furacão, não foi um tornado, mas causou problema. Isso que importa. É um dado que me assusta, me preocupa, porque nós temos hoje um nível de tecnologia muito aprofundado em relação a variações nessas questões. Muito aprofundado. Por outro lado, nós temos um mundo muito complexo. Você vê, nós temos na América do Sul, onde nós temos vulcões no Chile e na Bolívia, se não me engano. Peru também. Não tem no Brasil. O Brasil tem, mas menor intensidade. Poços de Caldas lá, escondidinhos, né? Não se fala nisso. E tem também no Brasil, recentemente, você mencionou lá o Norte-Nordeste, a minha terra, Montes Claros, que é o norte de Minas, também tem. Teve também balanços, né? Eu não diria que foram terremotos, balanços que preocuparam muito a população. Então, com toda essa tecnologia que nós temos, como é que a gente pode controlar, prever e evitar riscos maiores do que nós estamos passando? Vamos fazer o seguinte, vamos para o rápido intervalo, estou fechando aqui o primeiro bloco aqui dessa edição do nosso painel regional. Na volta o Bonafim responde essa pergunta interessante do Uriel, né? Já já. Voltamos, este é o segundo bloco aqui do nosso painel regional, nessa edição com muito prazer, recebendo e conversando com o Rodolfo Bonafim, Rodolfo climatologista, dos mais respeitados aqui da nossa região metropolitana, claro, Uriel Vilas Boas mais uma vez participando com a gente e o companheiro Sidney Costa também mais uma vez colaborando com o painel regional, né? Lembrando sempre pelas redes sociais, facebook.com/painel regional e o programa, após o seu encerramento, vai para o YouTube para você rever, né, com tranquilidade os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro, se você assim preferir, tá certo? Antes do intervalo, o Uriel havia feito uma pergunta, né, de como é possível fazer aí as previsões para que as pessoas possam ser avisadas com antecedência, que se possa, na medida do possível, obviamente, né, evitar maiores catástrofes, maiores problemas. Basicamente, a pergunta era por aí, né, Uriel? Exatamente. Pois não, Rodolfo. Bom, então, o sistema de monitoramento meteorológico no Brasil,
até uns anos atrás, era bastante deficitário. Faltavam muitos dados, a rede não era interligada, faltava muita instrumentação, mas agora isso está melhorando aos poucos, né? Nós temos o INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, que é o nosso tipo de NOAA, né? O NOAA é aquele instituto que fica nos Estados Unidos, que é a NASA da Oceanografia e da Climatologia. E com isso a rede aumentou bastante, e o INPE tem justamente um contato muito grande com satélites do mundo inteiro, com outros institutos no mundo. Então a nossa rede de monitoramento melhorou consideravelmente nos últimos 10 anos. Existem supercomputadores também que auxiliam os modelos de previsão numérica, porque prever o tempo é uma tarefa realmente bastante difícil, muitas vezes inglória, né? Agora, Uriel, tem fenômenos que são pontuais. Esses fenômenos são muito difíceis de serem previstos, principalmente quanto à localização, onde vai acontecer e a sua intensidade, como foi o caso desses ventos agora, né? Agora, é claro que para a nossa região falta pelo menos um radar meteorológico, nem que fosse instalado em São Sebastião, nem que fosse instalado em Itanhaém. Esse radar meteorológico, o que ele faz? Ele detecta a chuva quando está chegando, seja ela forte ou fraca, geralmente chuva forte. Então, de acordo com o reflexo das gotículas de água na antena, a gente pode prever quando que a chuva vai chegar, em que local e com que intensidade. Não exatamente, logicamente, com tanta precisão, mas com mais precisão do que hoje nós temos. Então seria interessante se para a nossa região nós tivéssemos aí a aeronáutica talvez investindo nisso, o Ministério da Ciência e Tecnologia investindo aqui, porque afinal de contas... Isso já foi debatido, já foi discutido, já foi levado aí às autoridades, aos governantes, aos prefeitos, ao governo do Estado, enfim. Isso deveria ter uma ampla discussão. E não é a primeira vez que você fala sobre esse assunto, sobre esse radar no painel regional, né? É verdade, você tem uma boa lembrança disso, uma boa memória. E isso deveria ser amplamente discutido, porque afinal de contas, a Baixada tem Santos. Santos é o maior porto da América Latina e cada vez mais crescendo agora com pré-sal. Então é uma região de alto interesse nacional. Então a preservação de todas as atividades, que também inclui a população, obviamente, deveria ser motivo de discussões mais sérias entre o governo federal, o governo estadual e as prefeituras da região metropolitana. Todas as prefeituras, não só a de Santos, mas do Guarujá, de São Vicente, Peruíbe, Itanhaém, enfim, toda a região metropolitana da Baixada. Mas qual seria o segmento? Porque aí você menciona, quando a gente fala na aeronáutica, nós estamos pensando no militar. Sim. Não é? Mas essa situação atinge o porto, que é a área econômica, atinge as prefeituras, atinge vários segmentos. E mais ainda, se nós tivermos problemas muito sérios em questão de ambientais, até o turismo será prejudicado. Então, qual seria, a quem competiria provocar não somente a discussão, mas o estudo, o encaminhamento e a pressão necessária para que nós tivéssemos esses equipamentos. O sistema universitário poderia atuar nessa área, o sistema da região metropolitana, o chamado CONDESB e assim por diante, porque, na verdade, eu fico preocupado com o improviso ou a surpresa. E a surpresa é muito desagradável, porque quando você tem você vê na televisão que vai chover tal dia, vai ter isso, vai ter aquilo, você se precavê. Numa situação como essa, você está fora de casa, alguém, parente está viajando e assim por diante. Qual seria o mecanismo e como enfrentá-lo aí? Eu colocaria para os amigos da água, até onde a gente poderia tomar alguma medida, para tentar solucionar esse problema? Infelizmente, Uriel, Amigos Água não tem a solução para os problemas. Não, eu digo levantar questões, né? Sim. Então estamos levantando uma questão que aí fica, assim como, por exemplo, foi-se feita uma discussão muito grande a respeito de outros problemas, como por exemplo o problema do porto, vários seminários estão fazendo com relação à modernização do porto, inclusive também o problema da falta de água, né, que também passa por um problema de infraestrutura muito grande. Afinal de contas, nós temos muita água no Brasil e muito mal aproveitada, né? Então não dá só para culpar o clima. Eu acredito assim, nós amigos Água acreditamos que deve haver uma discussão entre todos os setores da sociedade. Deveriam
nós imaginamos fóruns, né, praticamente toda a cidade, inclusive o Fórum da Cidadania, a Estação da Cidadania, deve estar junto com a gente nesse movimento aí, porque, afinal de contas, é de interesse da população, né? População, eu digo assim, de pessoas, né? Pessoas físicas, né? E também as pessoas jurídicas, que também têm interesse na região, porque existem muitas empresas querendo se instalar na região e precisam justamente de uma certeza, né? Que realmente aqui o seu negócio vai realmente dar certo, vai florescer. Agora, do jeito que está, por exemplo, uma base aérea com equipamentos ultrapassados, né? Com problema de infraestrutura, principalmente na temporada, para abrigar tantas pessoas quando triplica a população, realmente fica difícil. Vai se desestimulando o turismo e a rede de negócios também. Sem dúvida. Seria interessante. Eu queria saber, antes de eu passar a bola para o Sidney, sabe só o seguinte, a gente fala muito em meteorologia, né? A meteorologia vem acertando muito mais, antigamente era mais difícil. Bom, evidentemente que os profissionais foram se aperfeiçoando ao longo do tempo e os equipamentos também foram sendo, tecnologicamente falando, melhorados. Me parece que isso é evidente de 30, 40 anos para cá. Agora, dentro dessa regra, dessa informação que a gente tem, né? Quais são os limites do cidadão, do profissional que faz a meteorologia, né? Até que ponto ele vai acertar, até que ponto surge aí um choque aí de ar, aí de correntes de ventos aí na atmosfera e que podem modificar aquilo que ele está... o prognóstico que ele está fazendo para o dia seguinte, para a semana seguinte, enfim. Porque há um limite nisso, né? Tua pergunta é muito importante, para de todos os nossos amigos aqui. Veja bem, quando você faz uma previsão do tempo, é como se fosse uma radiologia. Então, por exemplo, tem médicos que enxergam mais e outros menos. Olha. Não é verdade? É verdade. Então, senão seriam todos iguais. A mesma coisa passa para o meteorologista. Hoje nós temos vários institutos de meteorologia, alguns inclusive privados. Não vou citar nomes por uma questão de ética, mas muitas vezes o que eu observo assim, 3, 4 dias antes, olha, vai acontecer uma frente fria que vai virar o tempo do avesso. Depois os dias vão chegando e eles vão mudando completamente a previsão, dizendo que é só uma brisa, só uma nebulosidade, assim, na maior cara de pau. Eu já vi. Se a gente não tivesse memória. E eu tenho memória que eu estou sempre olhando ali, estou monitorando. Segunda-feira vem aquela informação, né? Sexta vira o tempo, sábado, domingo vai chover, vai ser frio e tal. Na terça, há uma certa mudança, na quarta já não é bem assim, eu já acompanhei isso. Então, o que acontece? É claro que ninguém é santo, a previsão do tempo é muito difícil realmente, porque o ar é um fluido. Muito difícil prever o comportamento caótico, né, de um fluido. Mas os modelos de previsão, por exemplo, existem vários modelos de previsão. Existe o modelo europeu, o modelo americano, o modelo brasileiro, e nem sempre eles estão concordantes. Muitas vezes não concordam entre si. Então fica muito difícil para o meteorologista, muitas vezes, amarrar esse tipo de situação. E muitas vezes ele é envolvido por esse problema, por esse drama, que passa pelos supercomputadores, que mesmo assim não dão totalmente conta do recado. E também aquela questão, né? Muito meteorologista também, ele analisa apenas os modelos já prontos. E, logicamente, uns enxergam mais e outros enxergam menos. Cada um interpreta muitas vezes de sua maneira. E por isso, muitas vezes, tem essa falha, essa quebra na previsão. O Sidney, você quer falar? Sidney. Opa, acabou afunilando, Bonafim, por uma questão, até para eu preparar a pergunta, eu gostaria que você respondesse para mim. Por exemplo, esse estiamento severo que abateu o estado de São Paulo, era possível de ser previsto isso meteorologicamente? Então, Sidney, tua pergunta é muito boa. Há 14 anos atrás, os amigos da água já falavam que poderia acontecer um problema dessa natureza em São Paulo. Mas aí, é aquela coisa, esses caras são ecodoido, visionário, é maluco. Ninguém acreditou na gente, né? É claro que também a gente não queria fazer uma alarde, não queria fazer um sensacionalismo em cima disso, né? E ninguém também tinha certeza, porque a gente não tem bola de cristal, obviamente. A gente tenta, assim, prever alguma coisa baseada em fatos, né? Em científicos, né? Em dados, né? Do passado e do presente, para poder tentar prever mais ou menos como será mais ou menos o futuro, né? As secas, as estiagens,
normalmente acontece no período de inverno. Pois é. Então, 2003 foi um ano muito seco, teve racionamento em 2003, só que foi um racionamento meio assim, às escondidas. Teve racionamento, por exemplo, em Bugaçu, que não fica muito longe daqui, em Embu das Artes, em Sorocaba, em Franco da Rocha, até no Guarujá teve, que está aqui, vizinho da gente, né? Mas isso foi no inverno, que chove pouco realmente, né? Agora, nós já havíamos previsto que poderia haver alguma situação em que um verão fosse seco, que não caísse chuvas regulares. E isso, infelizmente, aconteceu. E foi esse janeiro agora, que foi um janeiro extremamente seco, até em Santos. Foi as chuvas abaixo, bem abaixo do normal, e que justamente essa reposição dos meses de inverno com relação ao potencial hídrico não aconteceu. Tá certo. Você falou também, pegando a pergunta do Uriel, sobre essa luta que parece inglória do poder público, entender a importância que é hoje ter um bom sistema de monitoramento do clima. Daí, o São Paulo está sofrendo com a estiagem, e você foi profeta disso e provavelmente saiu nos meios de comunicação, que eu te acompanho, até preparei algumas coisas aqui, decorrente do que eu tenho te visto nos meios de comunicação, assim também como Escandon, quando esteve com a gente, bem lembrado pelo Boturão, não tive dificuldade também de tratar do assunto, porque o assunto clima envolve a todos, né? De uma inteligência, né? Ele é de uma clareza. O clima a gente quer saber se vai acontecer na pele. Está acontecendo na pele. A falta d'água é algo que perturba demais a dona de casa. E atinge, inclusive, a gente quando chega à noite, porque o homem quando chega à noite vem para tomar seu banho, ter um mínimo de conforto. E eu fico imaginando o que está acontecendo lá em Itu, que já teve caminhão-pipa lá, e sem o investimento. E você falou aí um Shazam, de que tem lá nos Estados Unidos a NASA da radiologia tecnológica em termos de monitoramento climático. Agora, como é que tem isso nos Estados Unidos? Eles não obedeceram o que assinaram no protocolo de Kyoto. Quando tiveram aqui na Eco 92, os americanos não endossaram a Agenda 21, que tratava também de preservar rios, árvores, para que isso não alterasse o clima. Agora mesmo na Rio+20 houve alguma mudança, diz que vão aplicar uma espécie de controle de veículos lá na Califórnia, enfim, onde parece que há um problema sério, crônico com o uso de veículos. Tem famílias que têm 4, 5 veículos e vão controlar lá na Califórnia, mas o problema não é só a Califórnia. Como pode a gente entender isso, trazendo também para a nossa realidade? Estamos em campanha política. Tem uma candidata que, inclusive, ficou marcada como do meio ambiente. Mas a gente vê isso traduzido de verdade num projeto para meio ambiente, inclusive nessa questão climática. Quer dizer, esse embrólio todo que eu estou te provocando, afinal, sempre as autoridades ficam distantes do problema, como é na maioria dos casos que a gente enfrenta? Então, existem algumas autoridades que estão assim, até empenhadas nessa área ambiental, mas são poucos. Porque o movimento ambiental, ele é relativamente precoce, aconteceu há muito pouco tempo atrás. Em termos de humanidade, em termos de tecnologia, nós temos pouco tempo de tentativas de preservar o meio ambiente. Praticamente nos anos 70 que começou aquela coisa, a onda verde e tal, né? E depois foi se vendo que o verde não era suficiente, o azul também, porque azul representa a água, né? E a água é tudo, que engloba tudo, aquela coisa toda, né? Até existem alguns candidatos imbuídos dessa meta, né? Que é o meio ambiente, do desenvolvimento sustentável. Mas, infelizmente, assim como nós, cidadãos, né? Que ainda tem muitos que ainda não acordaram ainda para a realidade, a mesma coisa com a classe política e com as autoridades, né? A pauta meio ambiente ainda não está totalmente consubstanciada, né, enraizada dentro da burocracia e dentro das instituições. Então a prática do desenvolvimento sustentável, infelizmente, ainda não está enraizada no nosso sistema. Muito bem. A gente está em cima do break aqui, vamos fazer o segundo intervalo, voltamos em instantes com o nosso painel. Estamos de volta, este é o terceiro e último bloco, né, desta edição do painel regional, a gente falando sobre clima, né, sobre problema de falta de água, meio ambiente, enfim, com participação sempre importante do Rodolfo Bonafim, climatologista,
com o nosso Uriel Vilas Boas e também o Sidney Costa colaborando com a gente nesta edição do Painel Regional. Lembrando para você, facebook.com/painel regional, né? E no YouTube com o programa encerrado para você ter a possibilidade de rever no Painel Regional por inteiro os trechos que considerar mais interessantes. Falamos sobre vários temas, já entramos no assunto água no segundo bloco, né, o Bonafim? E a água preocupa todo mundo realmente, né? Sistema Cantareira, praticamente zerado, foi usado lá o reservatório morto, né? Como é que se pode dizer? Volume morto, né? E a reserva continua realmente praticamente no limite, a situação está muito complicada. Há locais aí na Grande São Paulo e já existe um racionamento, né? A gente está acompanhando isso de perto. Enfim, o que dá para dizer sobre esse tema? O que precisa chover, né? As pessoas chover 6 meses sem parar isso para se recuperar lá o Cantareira? Como é que vai ser isso? Olha, realmente é muito preocupante esse problema todo. Existem cidades, por exemplo, que já tem um racionamento não declarado, não oficial, mas existe já. E até bairros nobres de São Paulo, da capital, já estão com racionamento. Alto da Lapa, por exemplo, existem bairros que já estão realmente com esse problema. A água é cortada, a concessionária corta de madrugada, mas até chegar depois nas torneiras, tem que encher a caixa, tem um problema também de encher a caixa, né? Demora para chegar nas torneiras da população. E realmente era necessário chover muito, mas muito mesmo para poder restabelecer o nível do Cantareira, como era antes. E na verdade, fazendo parênteses, não há expectativa nenhuma de que chova muito, como você está dizendo, né? Não há essa expectativa. Olha, essa semana agora, por exemplo, né? Tempo seco, quente e que vai continuar. Aqui na Baixada, esse tempo deve entrar uma frentezinha fria aí, de fraca intensidade, que vai trazer um pouco mais de umidade de novo, trazendo nebulosidade, alguns chuviscos ocasionais, alguma chuva leve, mas para São Paulo interior, zero. Vai continuar seco do mesmo jeito. E já adentrando a primavera. Aí tem algumas previsões, porque agora vai se intensificar o fenômeno El Niño. Mas só que esse El Niño é de fraca intensidade. E não deve trazer o aporte de chuva necessário para preencher aquilo que falta ao Cantareira. O El Niño é esse fenômeno climático que gera chuvas. Veja bem, assim, a Laninha é o contrário? Veja bem, o El Niño, na verdade, ele não traz muita chuva para o estado de São Paulo. Acontece que nós, aqui na Baixada, em região de São Paulo, Grande São Paulo, nós estamos no sul da região sudeste. Ou seja, nós temos muita ligação geográfica, climatológica com o sul do Brasil. O sul do Brasil é uma região mais privilegiada pelo El Niño, onde chove mais. Mesmo assim, como esse El Niño é de fraca intensidade, fica difícil realmente dizer se realmente vai restabelecer o nível do Cantareira. Eu acho muito difícil. Mas o que me preocupa nessa história toda são pelo menos duas situações. A primeira delas, nós temos em São Paulo Rio Tietê, Rio Paraíba, uma parte, Rio Pinheiros, até o Rio Grande começa em São Paulo, né? E a gente vê notícia no jornal que o Rio Tietê, desde a sua origem até o final, ele tem alguns lugares onde a sujeira toma conta do rio. Então a água do rio não é aproveitada como deveria ser. Esse é um ponto. A outra questão que me preocupa bastante é que nós caminhamos por uma tendência, como citaria Santos, nós estamos praticamente fechando asfalto, cimento, não temos mais grama, não temos a terra, não é, que poderia evidentemente atrair. E uma outra questão é que não se vê um projeto, um trabalho, uma discussão, e aí a gente encontra os ecochatos, como foram, né, colocados, rotulados, né, pessoas que se interessaram pelo assunto e tentam mostrar para a comunidade, para as pessoas, que quando você está lavando um passeio azulejo por azulejo com água, você está desperdiçando uma água que poderia ser usada. E para não estender demais o assunto, eu vi ontem um ambientalista, um especialista nessa área, falando sobre a recuperação da água, o reuso, e ele chegou ao ponto de dizer que a água vai chegar, como parece que no Japão, até a água de latrina recuperada para
para ser usada. Então, eu fico preocupado porque eu não vejo, raríssima a manifestação de áreas governamentais, principalmente, que poderiam influenciar em campanhas no sentido de estimular a comunidade a ter cuidado com a água. Olha, eu até lembro, faço aqui um rápido parênteses aí na tua questão, que nós, Amigos Água, levantamos uma pesquisa aí, fresquinha, de uma pesquisadora da Universidade Estadual de Goiás. Ela tem uma tese sobre os tomates hidropônicos. Né? Hidroponia é aquela cultura de água, né? Agricultura baseada na água. E já estão usando águas residuárias para cultivar o tomate. Agora eu pergunto, levantamos essa questão, como vai ficar esse tomate, a cor desse tomate daqui a alguns anos, né? Será que vai continuar vermelho? Água de reuso? Mas marrom não vai ficar, pelo amor de Deus, que não vai dar. Acho que vermelho também não, né? Tá verdinho aí e tal, ainda dá pra encarar, né? Encarar. Então imagina Se escurecer o tomate, pô. Imagina só o cúmulo, usando água de reuso num alimento, uma coisa nobre, né? Porque, na verdade, são situações que poderiam merecer um debate, uma discussão, um encaminhamento, que não caracterizasse pressão inicialmente. Claro. É apenas a fomentação das pessoas se educarem na utilização da água. E eu não vejo, eu não conheço aqui em Santos, eu sei que tem, mas eu não tenho uma divulgação maior, de utilização da água de chuva para utilização nos prédios. Pois é. Isso daí é uma questão que deveria realmente ser muito levantada, porque aqui chove bastante. Existem alguns prédios aqui recém-construídos na cidade que já tem essa tecnologia aí, os mais novos, enfim, mas são poucos, né? Pouco ainda. Muito poucos, são os últimos, mais recentes construídos. Agora o que a gente quer discutir com você também, Bonafim, é o seguinte: fala-se muito no sistema Cantareira e em diversas regiões do estado que estão aí com problemas de água. Em tese, não é? Fala-se muito que a Baixada Santista tem uma situação absolutamente tranquila, a cidade de Santos principalmente, Cubatão, São Vicente, enfim. Podemos ficar tranquilos, não é, porque os nossos reservatórios estão muito bem localizados, porque chove com uma frequência adequada aqui na nossa região, ou o risco também existe? Uma pergunta bastante crucial. Então, é o seguinte, complementando até a questão do Uriel, o problema da água não passa só pelo problema climático, obviamente. É problema também, justamente, da falta de educação nossa, do cidadão, e também da gestão governamental, dos governos, não importa o partido, dos governos em geral, que não deram muita atenção à coisa. Existe mais desperdício de água do que água consumida pela população. Existe mais volume de água desperdiçada por encanamentos, por tubulações já gastas dos anos 60. Então precisaria trocar toda essa tubulação, principalmente nos sistemas de adução. Os prédios aí, principalmente, prédios mais antigos. Não, digo assim, por exemplo, do Cantareira, por exemplo, sistemas das aduções do Cantareira, por exemplo, servindo São Paulo, servindo Piracicaba, as interligações já estão velhas, gastam mais, desperdiçam mais do que aproveita essa água. E também a questão de que o Cantareira foi projetado em 1960, uma população de 4 milhões de habitantes na Grande São Paulo, que era muito para a época. Hoje tem 9 milhões, mais que dobrou, né? Então o sistema realmente inchou bastante e não dá mais conta do recado. Agora, aqui na Baixada, nós temos o sistema Pilões, em Cubatão, existe uma parte também da Billings aportando até a gente aqui, melhorou bastante, inclusive com a nossa caixa d'água, né? Nossa caixa d'água, que é muito potente para a região. No Guarujá, Jurubatuba, Bertioga também servido para o Rio Jurubatuba, também melhorou bastante o sistema de água por lá. E também, o que melhorou também na Baixada foi o sistema interligado. Por exemplo, falta água no Guarujá, manda água daqui para lá, ou vice-versa. Os sistemas podem conversar entre si. Isso realmente melhorou. Agora, que a nossa região não está livre de um racionamento, não está. Porque também, com a chegada da temporada, a população mais que triplica. Isso já aconteceu agora em janeiro, finalzinho de janeiro, quando deveria chover, não choveu. Falta d'água, principalmente no Guarujá, Praia Grande, são cidades que têm mais aporte de turista, né? Aqui em Santos também teve. E também, com as chuvas mais fortes do verão,
Cubatão, onde está a maior ETA, Estação de Tratamento de Água da região, Cubatão. Cubatão tem uma situação geográfica realmente peculiar. Uma cidade que está ao sopé da serra, onde chove muito, 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 justamente por causa da orografia. É uma região de muitos manguezais, muitos rios de água salobra, de água doce. Então a probabilidade de enchente é muito grande. O que acontece? Esses rios, esses mangues transbordando, vão acabar sujando a água dos mananciais e que pode causar problemas sérios à população, inclusive de falta d'água. Inclusive, você poderia mencionar também o polo industrial, e nós sabemos que algumas indústrias se dão ao cuidado do reuso, da recuperação da água, que poderia servir de motivação para os vários segmentos públicos para trabalhar nessa área. E que começaria pela escola, começaria para fazer a discussão. E eu colocaria para você essa pergunta: como motivar esse debate? Como a gente poderia fazer, estimular, e continuo insistindo, sem o confronto, sem o contraste. Porque aí, quando você fala no confronto, as pessoas logo viram um rosto e não querem bater papo. Mas como a gente poderia fazer um debate nesse sentido? Porque a coisa parece que não, mas se não tivermos cuidado... Então, acho que poderia se começar, Uriel, assim, com uma coisa bastante suave. A gente não pode chegar e bater de frente. Nós temos que ser... Amigos d'Água sempre se aproveitou dos recursos lúdicos, né? O que são os recursos lúdicos? São materiais que a gente usa em palestra para cativar a população, mas sem impor aqueles gráficos horrorosos, né? Aquela coisa que dá sono nas pessoas, aquela coisa que tem que tomar banho em 5 minutos. Vem aquele chato de novo, falar quanto tempo tem que ficar no banho. Não, a gente tem que conscientizar de uma maneira suave, de forma lúdica, educativa, e de forma que as pessoas sejam nossos, vamos dizer assim, nossos colaboradores, e não aquelas pessoas que a gente parece que está dando uma ordem, né? Que ninguém gosta de aceitar ordem, né? A coisa tem que ser realmente bastante lúdica, educativa, como se fosse um tio passando a lição para o seu sobrinho, né? Pois não, Sidney. Pois é, doutor, é empolgante quando a gente tem um convidado da envergadura do FIC, assim como já o Xinadon, que são mensageiros do necessário, porque consegue se comunicar. Um assunto que, na boca de vocês, na inteligência de vocês, fica muito fácil de a gente entender. Aproveitando o reuso levantado pelo Uriel, que você até nos deu esse exemplo lá do Goiás, do tomate criado na água. Mas que eu precisa vir com um selo. Esse foi criado na água. Esse água que não é de grande coisa. O tomate é só água, meu amigo, imagina. Água de qualidade duvidosa, né? E eu já vi muito debate acerca da viabilidade da dessalinização. Diz que nunca vai conseguir ser aquela água com seu poder químico natural. Vai conseguir beber, mas não vai ser a mesma coisa. Então, se você confirma isso ou não, e dicas e advertências como você estava começando a dar, continua. Quer dizer, um bom banho se ensaboar, fecha. Quantos minutos? E esse negócio que em Santos é recorrente, dá até nervoso a gente assistir, inclusive nesse tempo de estiamento, vai com a mangueira, o funcionário de prédios empurra o lixo até o meio-fio com ela, com a água, e com aquelas máquinas potentes. Uma vez eu fui questionar isso daí, eu me contive, porque a calçada era longa daquele prédio. Eu fui questionar e falou, não, sai menos que abrir uma torneira, isso aqui é VAP. Será? Isso é só um jatinho. Um ar. Então, essas dicas aí de advertência que a gente possa para economizar. Para fechar, Bonafim. Então, só para fechar, a agricultura, por exemplo, né? Que deveria, por exemplo, lá em Goiás, em Mato Grosso, soja, em vez de ser de gotejamento, não é. É por aspersão, que aí vai a água que evapora antes de cair no solo. Olha quanta água já está sendo desperdiçada. Deve ser gotejamento. Então nós estamos assim, o Brasil infelizmente está inconsciente, achando que aqui a água é para sempre. Né? Precisamos de uma reforma cultural nessa questão da água. Exatamente. Bonafim, foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, vai voltar em outras oportunidades para continuar elucidando a gente aqui. Obrigado também ao nosso Uriel, ao Sidney, companheiros aqui do painel regional. E a gente sempre com você de segunda a sexta,
1h30 da tarde, agora às 1:50 por causa do horário eleitoral gratuito. Reprise às 7:30 da noite, também por causa do horário eleitoral. Final de semana, sábado, 3 da tarde, domingo às 5 da tarde.